Fala, noturnos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o novo Kindle, então se liga aí. Antes de mais nada, já deixa seu like no vídeo, se inscreva no nosso canal, me procure nas nossas redes sociais aí lá no Instagram, onde eu posto resenha quase todo dia. Durante essa semana eu tinha comentado com vocês lá no nosso Instagram que eu tinha comprado um novo Kindle, estava recebendo ele, falei sobre algumas coisinhas e perguntei se vocês queriam um review dele aqui no nosso canal, falando as minhas primeiras impressões. Não faz nem uma semana que eu tô com ele e vou falar sobre isso. Vocês, todo mundo que votou lá, mais de 100 pessoas votaram que estavam querendo esse vídeo, então bora lá falar sobre ele. Eu já tive 3 Kindles, tá? O primeiro foi aquele normal, o Paperwhite, depois eu tive um Oasis, que eu comprei em 2019, bem no final do ano, no começo da pandemia ali, eu comprei o Oasis, e eu tinha parado de usar o Kindle por um tempo porque eu preferia a luminosidade e preferia o colorido do iPad. Então eu estava usando muito mais o iPad para ler do que propriamente o Kindle, até porque no iPad, vocês sabem, eu tenho déficit de atenção e eu conseguia assistir uma série da Netflix enquanto eu estava lendo o livro, né? A série ficava no cantinho ali, eu ficava vendo, não me importa de ver com a tela pequena, e ficava lendo o livro no iPad de uma maneira bem boa, era muito cômodo para mim, e eu fui abandonando o Kindle. Mas eu não fui abandonando só por isso, eu fui abandonando também porque tem uma coisa no Kindle, e aí eu já tinha passado isso tanto no meu Paperwhite como passou a acontecer também no Oasis, que é o fato de que o sistema operacional dele meio que vai travando, vai ficando ruim, vai ficando péssimo, e o meu Oasis já estava numa fase que estava difícil de carregar ele. Tá? Eu carregava e ele nunca ficava 100%, e eu comecei a ter um problema muito sério também com o iPad, porque tenho 2 crianças aqui em casa, só o mais velho tem celular, e a gente tem que ficar dando o nosso celular para a pequena quando ela quer fazer alguma coisa, quando ela quer ver algum vídeo, e aí acabamos substituindo os nossos celulares, né, meu e da minha esposa, pelo iPad, que era o iPad que eu li. Então parei de ler completamente no iPad, simplesmente porque eu não consigo mais pegar o iPad, porque ela tá sempre futricando com o iPad. E aí eu tentei voltar pro meu Oasis, mas tava com problema para carregar, às vezes eu colocava ele para carregar de noite e de manhã ele continuava sem bateria, trocava o carregador, trocava a ponteira, trocava o cabo, e aí vem o principal motivo por eu querer comprar e trocar para esse novo Kindle, pro Colorsoft aí, que é o primeiro Kindle colorido também, que é o fato de o carregador dele ser USB-C, que é o mesmo carregador do iPhone, por exemplo. Então a gente tem muito cabo de iPhone, tem muita ponteira para carregar, então fica muito mais fácil para conseguir o carregamento, para ele estar sempre carregado. E aí tem um outro plus nisso, que o carregamento pelo USB-C é muito mais rápido, né? Quem conhece aí o telefone celular, quem tem iPhone mais novo, mais recente, sabe que carrega muito mais rápido do que outros aparelhos, do que outro tipo de entrada. Então esse foi o principal motivo para eu mudar, foi o carregamento dele. Além, ainda falando sobre o carregamento, consigo carregar ele sem fio. É uma das funcionalidades do Colorsoft Signature, né, que é o de 32 GB, que foi o que eu comprei. Então esse foi o principal motivo. Eu decidi comprar quando eu soube dessas informações aí, e realmente está fazendo bastante diferença para mim. E um livro já inteiro nele, tô terminando o segundo, e tenho mexido, olhado ali, comprado coisas na loja do Kindle ali, livros, e ele tá com 80% de bateria ainda, então isso foi algo muito, muito positivo para mim, que me deixou já bem faceiro de ter adquirido ele. O outro ponto tem a ver com o que eu falei um pouco antes, que eu gostava de ler no iPad porque era colorido, e agora ele é colorido. Isso faz bastante diferença para mim, principalmente para as fotos, né? Eu sempre posto fotos nas minhas resenhas lá no Instagram, e ele ser colorido faz com que as fotos fiquem mais bonitas, fique mais próxima da capa original do livro físico, né? Então isso facilita muito nas fotos. Eu raramente postava foto dos e-books que eu lia como o e-book, né? Segurando o Kindle Oasis, por exemplo, porque eu não achava que ficava legal, não tinha coloração, tentava até de vez em quando editar a foto, pegar a foto da capa colorida na internet e colocar
tentar encaixar ela na capa do Kindle ali, né, na carinha do Kindle, mas não ficava legal, não gostava. Se vocês forem procurar lá no Instagram, são pouquíssimas fotos que vêm do Kindle realmente. Agora, isso vai mudar. Todo livro que eu ler em e-book, eu vou mostrar a foto dele no Colorsoft, porque realmente a tela fica bem bonita, colorido, um colorido que inclusive me impressionou, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Ó, este é o primeiro livro que eu li no Kindle, foi esse daqui da Karen Slaughter, né, Somos Todos Culpados, lançamento que inclusive saiu antes em e-book do que o livro físico que está sendo lançado hoje, dia 28, quando eu estou gravando esse vídeo. Então esse foi uma coisa que já me surpreendeu bastante, vocês viram aí, claro que não é exatamente a mesma coloração, mas daí eu acho que é até meio que por causa do próprio e-book que foi colocado, porque eu fui testar também graphic novels, e aí vai entrar um outro motivo também muito bom para eu comprar ele e que eu gostei bastante do resultado. Eu peguei um HQ lá na loja do Kindle, usando o Kindle Unlimited, para ver como que ficaria a coloração da HQ, porque eu estava achando que talvez não fosse tão legal, não ia ficar tão bonito, não ia ser uma leitura tão bacana, apesar de entender que talvez seja o primeiro Kindle onde a gente pode ter graphic novels e HQs como um potencial de leitura muito forte para essa nova geração aí dos e-books, né? E aí eu peguei essa daqui, ó, Hellstone, e cara, fica muito bonita a cor, me surpreendeu muito, realmente fica igual a da graphic novel, ó. E eu vou mostrar para vocês dentro dela como fica as cenas, ó. É bem igual mesmo as páginas do livro físico, né, da HQ física. E isso me surpreendeu muito, achei isso muito positivo. Eu tenho um problema para comprar HQs que elas ficam ruins na minha estante, né, porque o tamanho varia sempre, enche muito também, né, tu compra muitas HQs, as pequenininhas, e aí vai enchendo muito, é muito difícil de a gente encontrar um primeiro volume de uma HQ de super-herói, por exemplo, também, e tendo tudo no e-book, tu consegue ter isso de uma maneira muito mais fácil, muito mais organizada, não vai atrapalhar a estante, não vai ter ela física, infelizmente, mas pra HQ eu fiquei muito faceiro, foi uma coisa que me surpreendeu muito e foi o que eu mais gostei, mais ainda do que a quantidade de bateria, a forma de carregamento dele, que era meu principal motivo para fazer a troca pro Kindle Colorsoft. Aí, ele ser colorido é muito legal, tá? O que eu tinha me decepcionado um pouco na capa dos livros, né, o livro físico passando para digital, eu fiquei faceiro exatamente o contrário na questão das HQs, que a coloração é boa demais e faz a gente ter real a experiência perfeita de estar lendo uma HQ só que em e-book. O que eu vou mostrar para vocês agora é a capa de um livro em inglês, que vai ser a minha próxima leitura, que também vou usar o Kindle, porque eu não li nada em inglês ainda esse mês, preciso correr para atingir a minha meta, que é esse daqui, ó, Bury Your Gaze, ó, que a capa já fica mais colorida, já tem uma imagem mais bonita, ó, e já dá para sentir mais a coloração do que aquele primeiro da Karen Slaughter que eu mostrei para vocês. Eu tenho configurado no meu Kindle que quando ele está em repouso, ele está mostrando a capa do livro que eu tô lendo. Ó. Ele está em repouso mesmo, ó, e até na capa dá para ver a coloração ainda um pouquinho mais fraca do que quando a gente vê ele ligado, mas ainda assim com a cor bem interessante, bem bonita, e até quando ele está parado fica algo bonito ali, passando a impressão de que é um livro real. O sistema dele funciona muito bem, tá mais rápido, bem mais rápido do que o meu Kindle Oasis para trocar de página, para clicar e selecionar a parte que eu quero marcar do texto. Isso eu acho que não se deve a uma melhoria do sistema, e me assusta um pouco, tá? Mas sim, por ele ser um Kindle novo, o sistema ainda tá bem bom, não tá antigo, não tá com os travamentos que a gente vê normalmente, e até em devices mais comuns, assim como computador Windows, que vai realmente travando quando vai ficando mais velho. Então tá me atendendo super bem. Essa parte é uma parte que eu acho que vai ser, o tempo vai deteriorar ele, porque eu não imagino que o software ali do Kindle tenha melhorado tanto assim para durar anos sem que exista esse travamento. Talvez até seja uma intenção deles, né, de acabar provocando que a gente troque por um modelo mais recente. O que eu tenho para dizer para vocês, estou muito feliz, atendeu todas as minhas expectativas, achei muito bom isso, não testei ele ainda no carregamento por indução, mas vamos ver se eu consigo, se vai ser legal, vou testar até de não usando o carregador próprio do Kindle, vou ver se eu consigo colocar ele dentro do meu carregador de iPhone para fazer esse carregamento por indução, vamos ver se vai funcionar. Eu imagino que não vá,
tá? Eu imagino que não vá, eu acho que o carregamento sem fio dele é um sisteminha diferente ali que não vai funcionar no do iPhone. O preço, eu achei que ele tá com um preço que era antigamente o do Kindle Oasis, né? Saiu caro, esse daí tá 1.600, o de 16 GB que não é o Signature, que não tem carregamento por indução, que não é a prova d'água, e não ser a prova d'água para mim é bem simplório, assim, eu acho que não uso, não, às vezes leio na piscina, mas não dentro da piscina, né, para ele precisar ser realmente a prova d'água, mas é mais uma funcionalidade que tem no Signature, né, que é o de 32 GB. Os 32 GB nunca foi necessário para mim, tá? Nunca foram necessários tantos gigabytes para colocar livros dentro dele. Eu sempre tive o de 16 e me atendia muito bem. Peguei o mais caro mais pela questão do carregamento em indução, né? Que se não funcionar com o do iPhone, pretendo comprar o carregador do Kindle mesmo, porque também facilita bastante a minha vida. É necessário trocar agora? É o momento de trocar, de fazer a compra? Aí a gente tem que ver a necessidade de cada um de vocês. Eu troquei único e exclusivamente porque o meu tava indo mal, o meu não tava funcionando direito, não tava conseguindo nem carregar, e aí na hora de comprar eu disse, não, vou comprar o mais novo, chegou o momento aí de trocar de Kindle. Quem gosta muito de HQ, eu acho que é o momento certo de fazer esse investimento, tá? Porque ele faz uma diferença muito grande para os outros Kindles. Ter essa parte colorida é muito diferente, é muito mais legal, a gente vai ter realmente a HQ, como eu mostrei para vocês, nas nossas mãos, né? Tanto na coloração como na qualidade de ilustração. Isso tá muito legal e para esse público eu acho que é tipo fundamental. É o primeiro Kindle que oferece isso. Sei que tem muito fã de HQ que lê em iPad, que lê no computador, e essa troca por algo menor, por algo que cabe mais na mão, que tá funcionando muito bem e que tá correspondendo nessa questão da coloração, é muito indicável. Se você faz conteúdo para a internet assim como eu, a coloração também vai colaborar nas suas fotos, né? Ele ser colorido, ele ter cores, vai fazer as suas fotos ficarem mais bonitas, vai aparecer a capa e, como eu mostrei para vocês também, aparece com uma cor legal quando o e-book tem essa cor legal, né? Quando o e-book foi preparado para demonstrar uma cor na tela que fique bacana, como foi o caso tanto da HQ que eu mostrei para vocês, quanto desse último livro em inglês aí, que a capa ficou bem bacana, dá para ver ele bem e com todas as cores, e é uma capa com muitas cores, é uma capa muito bonita, então vale muito a pena. Se o seu Paperwhite e o seu Oasis está funcionando bem e você não precisa dessas cores, não é algo que vai fazer diferença na sua vida, não vejo motivo de mudança, porque o sistema continua mais ou menos o mesmo, tem alguma questão de diferença também nas cores que a gente enxerga ali, né, a luminosidade, como ele se adequa às luzes, mas eu acho que são coisas bem mais secundárias e que não fazem tanta diferença quanto essas outras que eu falei para vocês, tá? Espero que tenham gostado do vídeo diferente falando de device, acho que eu nunca tinha feito um vídeo assim falando de compras desse tipo aí, né, fazendo um review de um aparelho, mas tá aí, meu Kindle Colorado Signature para vocês, vale a pena, é legal, e entre a opção Signature e a opção mais barata, né, eu achei que tá valendo muito mais a pena a opção Signature, são 200 pila de diferença, e, cara, tem mais memória, tem outras funcionalidades, então eu não compraria o mais barato, compraria o Signature mesmo, que eu acho que é o que vai atender melhor dentro do custo e benefício também, tá bom? Então é isso, tchau, tchau. Me conte aí se você pretende comprar, qual Kindle você tem, fala tudo pra mim aqui nos comentários e semana que vem a gente se encontra. Tchau, tchau.